Boa noite, irmãos. A paz do Senhor Jesus. Pastor Edivaldo Oliveira, Ministério Minuto com Deus. E quero dizer que é uma alegria muito grande estar aqui junto com vocês e com o coração grato, porque mesmo em meio a essa pandemia, onde os nossos recursos são tão escassos, a nossa mobilidade, nosso poder de ajuntar, de agrupar pessoas se torna diminuído, nós temos, pela misericórdia do Senhor, a oportunidade de nos reunirmos aqui de uma forma virtual. E isso é maravilhoso. Eu louvo a Deus por essa oportunidade. Amém? Você que está nos acompanhando, eu gostaria de pedir que você, primeiramente, colocasse o seu nome aqui nos comentários, o lugar de onde você está falando. Você pode deixar também o seu pedido de oração. Você pode apoiar o nosso ministério. Eu vou explicar como. Uma das formas de apoiar é você dando um like aí nesse vídeo. Isso aí faz com que o vídeo se torne relevante. Você pode copiar o link também, compartilhar nos seus grupos, porque assim mais pessoas são alcançadas pela palavra de Deus. E você pode se tornar membro do canal. Aí do lado, deixa eu ver aqui, do lado esquerdo da sua tela tem um íconezinho, direito aliás, tem um íconezinho para você se tornar membro do canal. Isso ajuda o nosso canal, ajuda o crescimento do nosso canal. Amém? Eu quero iniciar, irmãos, com uma leitura que está contida nesse livro aqui, ó, é o Recomece a Viver. É um livro que eu escrevi junto com o Gabriel. Gabriel me ajuda no ministério. O Gabriel escreve muitas mensagens. Grande parte das mensagens que eu publico todas as manhãs no nosso canal são reflexões escritas pelo meu filho, Gabriel Oliveira, que eu simplesmente narro. Uma parte eu escrevo, outra parte ele escreve. Então, nós compilamos aqui nesse livro 365 mensagens, uma para cada dia do ano, para você ser abençoado. Às vezes as pessoas não têm o hábito de ler a Bíblia, e quando leem a Bíblia têm uma dificuldade em compreender, não é? Então, nós escrevemos esse livro com o intuito de facilitar para você o entendimento da Bíblia de uma forma simples, não são estudos aprofundados. Eu gosto muito de estudar a Bíblia, mas quando é para falar de Jesus, do Evangelho, da palavra para as pessoas, eu entendo que nós precisamos simplificar a linguagem, porque a Bíblia, ela precisa ser entendida, precisa ser compreendida de forma que se torne aplicável para os nossos dias. Então, esse livro aqui está no site da editora UP Books, se você quiser adquirir. Obrigado a Lucimara por ter se tornado membro, que Deus te abençoe aí no nome de Jesus. Deixa eu ler então o trecho desse livro, é uma mensagem para cada dia do ano. Então, o tema dela é Crescendo em Amor. 1 Tessalonicenses capítulo 3, no versículo 12, diz assim: que o Senhor faça crescer e transbordar o amor que vocês têm uns para com os outros e para com todos, a exemplo do nosso amor por vocês. Aí o texto diz assim, olha, o amor é revelado como a essência de Deus por toda a Bíblia. Um dos versos que exemplifica o caráter de Deus é João capítulo 3, verso 16, que afirma que Ele, o Senhor, nos amou de tal maneira que deu o seu único Filho para morrer por nós. O amor de Deus é incomparável.
A carta de Paulo aos Tessalonicenses expressa o seu desejo de que Deus aumentasse o amor deles. Essa palavra soa para nós como um desafio, pois como nós podemos amar o nosso próximo se nós fazemos parte de uma sociedade, de uma geração que a cada dia nos contamina, nos tornando mais individualistas e egoístas? Paulo não fala sobre amar uns aos outros, porque eles já se amavam, isso já era uma realidade para eles. Mas ele fala de crescer, de transbordar nesse amor. Nós não podemos amar verdadeiramente se não descobrirmos o verdadeiro amor de Deus. A partir do conhecimento do amor incondicional do Senhor por nós, que nos amou quando nós ainda éramos pecadores, somente assim é que nós vamos conseguir amar o nosso próximo. O amor é a coluna que sustenta e que revela o caráter de Cristo em nós. Por isso, nós precisamos pedir a Deus que faça com que Ele cresça, esse amor cresça abundantemente em nós. Nós não podemos amar somente quem nos faz bem, não existe mérito nisso. Nem amar somente quando nós estamos em paz, quando nós estamos em harmonia ou quando estamos financeiramente bem, com dinheiro no bolso. O nosso amor não pode estar condicionado às circunstâncias e nem à nossa estabilidade emocional. O amor não é um sentimento, como nós aprendemos nas canções românticas ou nas poesias. O amor é uma decisão que tomamos quando estamos verdadeiramente em Cristo, através do Espírito Santo. Ele é derramado em nossos corações como um rio e nos capacita a perdoar mais, a abrir mão dos nossos direitos, a dar a outra face, a sermos mais tolerantes e a nos afastarmos do pecado. Quem ama verdadeiramente não fere ao seu próximo, nem entristece a Deus. O que o Espírito Santo quer nos ensinar hoje é que devemos deixar de pedir tantas coisas para Deus e clamarmos para que Ele encha o nosso coração com o seu amor. Amém? Receba essa palavra em nome de Jesus. Se quiser, adquira esse livro, vai abençoar a sua vida. 365 mensagens para você refletir na palavra de Deus. Uma mensagem curta, tá vendo? Ela dá em torno de 3 minutos, 3 minutos e meio. E isso vai mudar o seu dia. Amém, meus queridos? Em nome de Jesus. Eu quero fazer uma oração. Então, se você quiser, coloque aqui o seu pedido de oração. Eu tenho clamado a Deus, para que o Senhor nos faça vitoriosos nesse tempo de pandemia que nós estamos vivendo. Tem sido tempos realmente difíceis, tem sido tempos de luto, de perda, de muita dor, mas o Senhor é quem nos fortalece, o Senhor é quem nos capacita a passarmos por esse momento, por esse tempo, e eu creio que o Espírito Santo, mais do que nunca, está presente na nossa vida nesse tempo. Quando a gente vê falar, quando a gente recebe alguma notícia de perda de alguém, certamente eu já tenho a certeza de que o Espírito Santo está confortando essa família, está consolando essa família. Então, eu quero orar por aqueles que têm lutado contra essa enfermidade, contra aqueles que foram atingidos por essa crise. Obrigado, Luciana Vieira, por ter se tornado membro aí, no nome de Jesus. E vamos orar, irmãos, vamos pedir, vamos clamar ao Senhor. Deus é maior do que os nossos problemas, Deus é maior do que essa crise. Eu creio que Ele em breve nos dará um tempo favorável, Ele nos permitirá caminharmos livremente de novo, estarmos junto das pessoas que nós amamos. No nome de Jesus, eu creio que o Senhor vai fazer com que nós sejamos vitoriosos no meio
de todos esses problemas que temos enfrentado. Deus te abençoe, Gleidson e Lohan, pela oferta, pelo superchat. Vamos orar uns pelos outros? Vamos fechar os olhos e clamar ao Senhor no nome de Jesus? Pai amado e querido, nós te agradecemos pela tua palavra que foi lida aqui inicialmente, Deus, crescendo em amor. Deus, queremos crescer no teu amor, mesmo no meio de tantas adversidades, no meio de tantos problemas, tantas dificuldades que temos enfrentado. Cremos que é possível transbordar do teu amor no meio dessa crise. Por isso eu te peço que através do teu Espírito Santo, o Senhor nos capacite para isso. Que eu diminua e que o Senhor cresça. Que o Espírito Santo do Senhor atue na minha vida, na nossa vida, de uma forma sobrenatural, nos capacitando para que nós possamos ser vitoriosos nesse momento. Deus, eu oro por aqueles que estão lutando contra o Covid, aqueles que estão nos leitos das UTIs, aqueles que estão aguardando uma vaga, aqueles que estão enfrentando a doença em suas casas. Dê a eles vitória, Pai, no nome de Jesus. Eu oro por aqueles que tiveram que, por força das circunstâncias, abandonar os seus postos de trabalho, que eles tenham o sustento de alguma maneira, que eles possam ser acolhidos e abençoados, que eles tenham as suas necessidades supridas pelo Senhor. Em nome de Jesus, abre as portas para aqueles que estão desempregados. Recoloca esse irmão, essa irmã no mercado de trabalho, Pai. Ó Deus, e aqueles relacionamentos que foram abalados nesse tempo de pandemia, por causa da crise, por causa do excesso de convivência, que o Senhor não deixe que essa família seja destruída. É muito triste ver uma família ser desfacelada, ver um casal se separando. E nessa pandemia nós tivemos tantas notícias, Deus. Mas que o Senhor tenha misericórdia de nós. Nos dê o teu refrigério, nos dê paciência para conviver um com o outro. Em nome de Jesus, nos fortalece, Pai. Queremos passar por essa crise. Assim como o Senhor permitiu que o povo de Israel passasse pelo mar, quando eles estavam sendo libertos do Egito, e atravessaram o mar em terra seca, assim como o Senhor permitiu que Pedro caminhasse sobre as águas, e ainda que em um momento ele tenha desviado o seu foco e começado a afundar, o Senhor o tomou pelas mãos e o resgatou. Faça assim também com o teu povo. Tem misericórdia daqueles que passam por dias difíceis, e nos faça, Senhor, andar em terra seca. Se o Senhor não abrir o mar, que o Senhor nos faça caminhar sobre as águas, sem que tenhamos nenhuma influência da força do vento ou das ondas, mas que possamos ser vitoriosos no meio disso tudo. É o que nós te pedimos, em nome de Jesus. Amém e amém. Louvado seja o nome do Senhor. Nós vamos falar sobre aprendendo com os erros. E eu tenho certeza de que muitas coisas que você aprendeu na sua vida foi através dos erros. Sejam dos seus próprios erros ou seja dos erros de alguém que você observou. Tem pessoas que tiveram famílias tão problemáticas, por exemplo, que quando elas constituíram as suas próprias famílias, elas olharam para o passado e disseram, puxa vida, eu não quero que a minha família seja tão problemática como foi a família dos meus pais. Então elas aprenderam com os erros dos outros. Feliz é aquele que pode aprender com os erros dos outros. Porque dessa maneira, ele não precisa tropeçar e cair e se ferir, porque ele simplesmente olhou para a vida de alguém. Até com o erro nós podemos aprender. E hoje eu quero, junto com você, fazer uma reflexão aqui sobre a vida de Sansão. Sansão.
Todas as vezes que nós mencionamos Sansão, nós nos lembramos de algumas coisas, não é verdade? Nós nos lembramos de um homem fisicamente forte, que destruiu vários inimigos, que feriu mais de 1000 homens com uma queixada de jumento, lembra? Sansão era uma expressão de força. Talvez a maior expressão de força física em toda a Bíblia foi a vida de Sansão. O Espírito de Deus o tomava e fazia com que ele ficasse muito forte. E um homem somente era capaz de fazer coisas assim que talvez eram necessários 100 homens para fazer. Esse era Sansão, um homem fisicamente forte pelo poder do Espírito de Deus, porém que não soube controlar os seus próprios impulsos. Quem foi o maior inimigo de Sansão, pastor? Ele mesmo. Um homem que era cheio do Espírito de Deus, mas que não permitiu ser ministrado ao seu coração e por isso ele não adquiriu domínio próprio. E caiu pelos seus próprios erros, pelas suas próprias escolhas. Mas mesmo tendo sido essa referência de queda, de declínio, de perda de unção, ele é mencionado entre os heróis da fé. Então, irmãos, algumas pessoas perguntam assim, Sansão foi salvo ou não foi salvo? Eu entendo que ele foi salvo sim, porque ele não seria talvez mencionado aqui em Hebreus capítulo 11, nessa grande galeria dos heróis da fé. E ele é mencionado eu vou ler a partir do versículo 32 até o verso 34. Hebreus capítulo 11, do verso 32 ao verso 34. Diz assim a palavra do Senhor: Que mais direi? Não tenho tempo para falar de Gideão, Baraque, Sansão, Jefté, Davi, Samuel e os profetas, porque aqui ele já tinha falado de vários outros heróis da fé, principalmente de Abraão, ele falou várias vezes aqui. Verso 33, os quais pela fé conquistaram reinos, praticaram a justiça, alcançaram o cumprimento das promessas, fecharam a boca de leões, apagaram o poder do fogo e escaparam do fio da espada. Da fraqueza tiraram força. Aqui pode ser Sansão. Da fraqueza tiraram força. Tornaram-se poderosos na batalha e puseram em fuga exércitos estrangeiros. Amém? Eu quero falar um pouquinho sobre a vida deste homem, Sansão. Aprendendo com os erros de Sansão. O livro de Juízes, onde a vida de Sansão é mencionada, o livro de Juízes mostra um padrão que sempre se repete na história de Israel. O povo se afasta de Deus, por causa desse afastamento, ele começa a ser oprimido pelos inimigos, aí depois se arrepende e experimenta então a libertação. Assim acontece conosco. Todas as vezes que nós nos afastamos de Deus, que nós nos afastamos dos caminhos do Senhor, nós começamos a ser oprimidos pelos nossos inimigos. Seja pelo nosso pecado, seja pela nossa carne, seja pelo sistema do mundo, nós ficamos fracos espiritualmente. Por quê? Porque perdemos automaticamente a força? Não, porque nos afastamos de Deus. A presença de Deus na nossa vida é que faz toda a diferença. E a vida de Sansão é um exemplo muito claro disso. Depois da morte de Josué, não havia em Israel um governo forte. Israel havia se tornado uma confederação de tribos independentes. Eles não tinham união. E foram 300 anos de desordem moral, religiosa e social. Só que nesse tempo, Deus levantou 6 juízes para julgar e para libertar o povo.
E Sansão foi um desses. Sansão foi o sexto juiz. Ele, pelos planos de Deus, deveria ter julgado Israel por 40 anos, mas ele julgou apenas por 20. O texto que fala do nascimento de Sansão está em Juízes capítulo 13, no verso 24 e 25, que diz assim: a mulher deu à luz um menino e pôs-lhe o nome de Sansão. Ele cresceu e o Senhor o abençoou. E o Espírito do Senhor começou a agir nele quando ele se achava em Maané-Dan, entre Zorá e Estaol. A mãe dele era estéril. É uma história que se repete muito na Bíblia, né? Um casal que não podia ter filhos, de repente recebe uma visita de um anjo e o anjo diz: olha, você vai ter um menino e esse menino será consagrado desde o ventre. Sansão, irmãos, desde o seu ventre, assim como Samuel, Sansão foi consagrado a Deus. E ele teve o voto de nazireu. Ele não poderia cortar o seu cabelo, era parte do voto de nazireu. Nazireu era consagrado ao Senhor, separado para o Senhor. Ele não poderia cortar cabelo, ele não poderia beber vinho e nenhuma bebida fermentada, ele não podia ter contato com nada que viesse da uva, e ele também não poderia ter contato com nenhuma coisa que lembrasse a morte, que estivesse relacionado à morte. Sansão não poderia ter contato com nada de defunto, com nada que... por isso ele não comia carne de nenhum animal morto, ele não se aproximava de nenhum animal morto. Isso fazia parte do voto que a mãe dele fez, o voto do nazireu. Porque Sansão, ele havia sido escolhido por Deus para ser um libertador do povo. Ele tinha um chamado, ele tinha um propósito, e por causa disso, para que o chamado se cumprisse, Deus o dotou de grande força física. Através do Espírito Santo, ele foi um homem forte. Só que ele deveria cumprir esses votos. Amém? E eu quero ler também a sequência dessa passagem, que está em Juízes capítulo 14. Juízes 14, do verso 1 ao verso 3, que está escrito assim: Sansão desceu a Tímina e viu ali uma mulher do povo filisteu. Sansão era da tribo de Israel, nazireu, separado por Deus, que não podia se contaminar, mas ele vai na tribo dos filisteus e vê uma mulher. Olha só, nós estamos aqui lendo a palavra de Deus e refletindo na vida desse homem chamado Sansão, para que nós possamos aprender com os erros dele. Porque se nós aprendermos, se nós conseguirmos entender o princípio da queda de Sansão, nós poderemos aplicar isso na nossa vida e evitar algumas coisas. Sansão foi até o povo filisteu, foi na terra dos seus inimigos e ali viu uma mulher. Versículo 2. Quando voltou para casa, disse a seu pai e a sua mãe: vi uma mulher filisteia em Tímina. Consigam essa mulher para ser minha esposa. O que ele estava dizendo para os pais dele? Eu saí daqui da tribo de Israel, eu fui lá na tribo dos inimigos e eu vi uma mulher lá. E eu quero me casar com essa mulher. Irmãos, cuidado com aquilo que agrada aos seus olhos. Tem pessoas que passam a sua vida sendo direcionadas, fazendo as suas escolhas, tomando as suas decisões, baseados somente naquilo que agrada aos seus olhos. Sansão foi assim. Ele não olhou o caráter daquela mulher, ele não olhou a vida espiritual dela, ele não vislumbrou o perigo que aquela associação com o inimigo poderia provocar na sua vida espiritual. Ele apenas olhou
para o seu próprio desejo, para a sua concupiscência, o seu desejo carnal. E ele mirou naquela mulher e disse: ela me agrada os olhos. Aprendendo com os erros de Sansão. Eu aprendo aqui, sabe o quê? Primeiro que Deus não permite que nada aconteça na nossa vida sem antes nos alertar. Sansão havia tomado uma decisão no seu coração, mas Deus usa pessoas que na vida dele eram figura de autoridade, o pai dele, para alertá-lo em relação a isso. O pai dele diz assim, ou melhor, aqui diz que a sua mãe e seu pai disseram para ele: Sansão, tem tanta moça bonita aqui no meio do nosso arraial e você vai se engraçar com uma moça no meio dos filisteus? Deus usa pessoas para alertar você em relação às decisões importantes que você vai tomar na sua vida. Quantas pessoas estão acompanhando esse culto? E Deus não está aí com cada uma delas. Deus está aí na sua casa. Deus está aí na sua sala, no seu quarto. Aonde essa palavra tiver alcance, Deus está aí com você. Isso nos leva a refletir no sentido do nosso culto, irmãos. É um culto a Deus? Ou é uma oportunidade da gente se encontrar com pessoas que nós gostamos de ouvir, com quem nós gostamos de conversar? Não é pecado querer ter comunhão, não é pecado, isso é natural, mas nesse momento nós precisamos agir de forma sensata, de forma equilibrada. Tem cristãos, tem gente crente, fiel, sendo atingida e morrendo por causa do Covid. Quem dera se morresse só gente ruim nesse mundo, não é? Mas não, pessoas boas também morrem. José foi levado ainda jovem como escravo. Foi vendido pelos seus irmãos, passou a maior parte da sua vida no Egito. E mesmo estando em uma terra distante, uma terra que cultua a falsos deuses, José não se esqueceu de Deus, do Deus verdadeiro. Em Gênesis 39, versículo 2 diz assim: o Senhor estava com José, de modo que este prosperou e passou a morar na casa do seu senhor egípcio. E José, embora estivesse longe da igreja, longe dos irmãos, a mesma coisa, longe de casa, mesmo assim ele guardou a sua santidade. Estar longe da igreja não pode ser uma desculpa para o pecado. Amém? Anota essa frase aí, ó. Essa é a frase para você colocar no seu status aí, pessoal do Instagram. Estar longe da igreja não pode servir de desculpa para uma vida de pecado. E se você não peca só por causa do escândalo que pode causar, é porque na verdade você ainda não permitiu que o Espírito Santo ocupe um lugar maior no seu coração e transforme o seu caráter. Nós oramos para que em breve nós possamos nos reunir novamente, para que os cultos voltem ao normal. Esse é o desejo do nosso coração. Queremos louvar a Deus na grande congregação, mas a nossa fé, a nossa vida espiritual, o nosso testemunho e a nossa santidade não podem estar condicionados a isso. Ah, se tiver culto, eu sirvo a Deus. Se não tiver culto, eu me desvio. Toma vergonha na cara. Toma vergonha na cara. Estar sem ir à igreja não pode ser uma desculpa para você enveredar pelo caminho do pecado. Nós oramos porque amamos a Deus. Nós não fazemos isso para que as pessoas nos admirem. Nós cantamos louvores porque queremos exaltar o nome do nosso Deus. E não para que as pessoas vejam o quanto a nossa voz é bonita ou o quanto nós tocamos bem o instrumento. Nós lemos a palavra porque amamos a lei de Deus. E não porque o pastor ou o líder espiritual mandou a gente ler.
cultuamos a Deus porque temos prazer em estar na presença dEle. E não porque sentimos falta de nos relacionarmos com pessoas. Deus é Espírito e importa que aqueles que o adoram façam isso em espírito e em verdade. Jesus disse que onde estivessem 2 ou 3 reunidos em seu nome, Ele estaria entre eles. Nós estamos reunidos aqui virtualmente agora. Você crê que Deus está nesse negócio? Eu creio, irmãos. Eu creio. Eu creio que Deus está aqui na minha casa. Creio que Ele está aí na sua casa. Ah, pastor, eu estou no trabalho. Eu creio que Deus está aí ao seu lado, no seu trabalho. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Louvado seja o nome do Senhor. Jesus nos ensinou que quando fôssemos orar, que a gente fosse para a igreja. Não, Ele ensinou isso. Quando for orar, entra para o seu quarto. Foi isso que Ele ensinou. E fale com Deus em secreto, porque Ele nos vê em secreto, ou seja, na intimidade. Deus olha para o culto, lá na igreja, imagina um culto, aquele culto enorme, milhares de pessoas. Deus olha para o culto, mas nos vê de forma única. Deus nos vê no secreto. Não adianta juntar para que Deus aceite o nosso culto. Lembra que Caim juntou com Abel para cultuar a Deus. Um culto foi aceito, o outro não. Você pode estar num culto com milhares de pessoas, um culto avivado, mas o seu culto é recebido por Deus individualmente. E ele pode ser aceito ou não. Depende da atitude do seu coração. Amém, meu irmão? Em nome de Jesus, receba essa palavra. A igreja, o templo, não é a casa de Deus. O nosso coração é a casa de Deus. Deus disse que não habitaria em templos feitos por mãos humanas, mas sim no coração daqueles que creem nele. Ah, porque eu tenho que ir para a igreja, porque a igreja é a casa de Deus. A casa de Deus é o seu coração. Convida ele para morar nessa casa aí. Aí vai dar tudo certo. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Eu quero encerrar esse culto fazendo uma oração. Diante dessa palavra, eu quero convidar você que ainda não tomou essa decisão de convidar Deus para morar no seu coração. Essa é uma decisão individual, não é alguém que decide por você. Ah, pastor, a minha mãe já fez isso por mim. Não. Sua mãe pode ter entregado a sua vida para Deus, consagrado você a Deus quando você era pequenininho. Mas receber Jesus na sua vida é uma atitude pessoal. Ninguém pode fazer por você. E nesses últimos momentos aqui, que antecedem o encerramento desse culto, eu queria fazer esse convite a você. Chame Jesus para morar na sua vida. Chame Jesus para entrar no seu coração. Isso não é uma garantia de que todos os seus problemas serão resolvidos. Não, não é. Você pode convidar Jesus para entrar na sua vida hoje e amanhã os seus problemas continuarem. O seu problema de enfermidade, de desemprego, tudo isso vai depender da vontade soberana de Deus sobre a sua vida. Mas o principal problema da humanidade, o principal problema que nós vivemos, diz respeito à nossa salvação, diz respeito à vida eterna. Então, quando você reconhece que Jesus é o Filho de Deus e convida Ele para morar no seu coração, você está assinando a sua entrada na glória, na eternidade, ao lado de Deus. Você está garantindo que no dia que você morrer, você será salvo. Ou então, se Jesus voltar antes e buscar a igreja, você sobe junto com a igreja para encontrar o Senhor nos ares. Então, eu peço que os irmãos me ajudem nessa oração agora, aqueles que são membros, nos ajude nessa oração agora, em nome de Jesus. Ajude a acolher essas pessoas. Se você deseja receber Jesus, coloque aqui no comentário.
eu aceito Jesus como meu Senhor, como meu Salvador. Eu não estou falando de placa de igreja, de instituição, de religião. Eu estou falando de chamar Jesus para fazer parte da sua história. É isso que Ele quer. Amém? Em nome de Jesus. Coloca o seu nome aqui e nós vamos orar por você. Aqueles que estão aceitando Jesus, coloque isso. Eu aceito. Vamos orar por todas essas pessoas. Amém? E por enquanto vamos ter que ter esse relacionamento virtual, esse vínculo virtual. Eu me disponho a produzir mensagens diariamente para que você se alimente, para que você seja, de certa forma, pastoreado. E uma vez por semana eu ministro esse culto aqui e você pode acompanhar aí da sua casa. Vamos orar por aqueles que estão, como eu, morrendo de saudade de ir a um culto presencial, de ter um contato com os irmãos, para que a presença do Espírito Santo seja suficiente na vida dele e na vida dela, e que ela possa se sentir abraçada e acolhida por Deus, em nome de Jesus. Vamos orar juntos nesse momento. Amém? Senhor, meu Deus e Pai, somos eternamente gratos pela Tua palavra, Deus. Obrigado por esse tempo de comunhão à distância com meus irmãos. É muito bom, é muito bom. O meu espírito se alegra. E a palavra do Senhor me enche de esperança de que dias melhores poderão vir. Mas, de certa forma, eu te agradeço, porque no meio da crise, no meio da pandemia, o Senhor ainda nos dá essas ferramentas maravilhosas, que são as redes sociais, a internet, para que nós possamos nos comunicar com as pessoas e levar uma palavra de conforto, de esperança, de salvação para tantas vidas. Que a igreja não perca a sua identidade por causa dessa pandemia. Nos ajude, Senhor, a não ficarmos condicionados a uma reunião, a um contato físico, para que a nossa fé seja preservada, mas que nós possamos alimentar a nossa fé e o nosso espírito todos os dias, observando a Tua palavra, aleluia, observando os Teus preceitos, tirando um tempo para entrar no quarto secreto e falar contigo. Eu oro para que num tempo breve o Senhor restabeleça a normalidade das coisas e nós possamos nos reunir junto com a igreja, numa grande celebração. Essa é minha oração, esse é o meu desejo. Mas enquanto isso, eu te louvo por causa dessas ferramentas maravilhosas que o Senhor nos dá. E eu peço que o Senhor preserve a vida de cada um, Deus, de cada pessoa, cada família representada aqui nesses comentários, nessas pessoas que estão acompanhando esse culto, sejam guardadas pelo Teu sangue, em nome de Jesus. Pai amado e querido, eu coloco a vida de cada pessoa que aceitou Jesus aqui, mesmo à distância, mesmo nessa mensagem online, que reconheceu que Jesus é o seu Senhor e o seu Salvador. Que o Espírito Santo de Deus possa fazer morada no coração deles e que eles passem a ser também igreja do Senhor. Não igreja templo, igreja quatro paredes, mas igreja coração. E que eles possam compreender isso na sua mente e no seu espírito. Faça-nos melhores a cada dia, Senhor. Faça-nos melhores a cada dia. Nos ajude a convivermos nos nossos lares, com nossos familiares. Livra os nossos filhos de toda doença mental e emocional que possa ser provocada por essa pandemia. Dá-nos um equilíbrio dentro dos nossos lares. Nos ajude a vivermos o Evangelho dentro da nossa casa, a encontrar um tesouro perdido dentro do nosso lar
igual aquela mulher, daquela parábola contada por Jesus, da dracma perdida, a encontrar um tesouro dentro da nossa casa, nos olhos da nossa esposa, dos nossos filhos, do nosso cônjuge, dos nossos irmãos. É o que eu te peço, em nome de Jesus. Amém e amém. Obrigado a você que acompanhou esse culto até aqui. 809 pessoas assistindo. Se você quiser abençoar o nosso ministério, adquira o livro Recomece a Viver, que tem ajudado muitas pessoas nessa pandemia, pela editora UP Books. Se quiser abençoar o nosso ministério de alguma maneira, nós temos o Apoia-se, temos uma conta jurídica, temos o Pix, está tudo na descrição do vídeo. Amém, irmãos? Obrigado a todos que se tornaram membros, que contribuíram com o Superchat. Que Deus possa visitar a sua vida, a sua casa, em nome de Jesus. Eu vou orar encerrando esse culto. Amém? O Senhor te abençoe e te guarde. O Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. O Senhor sobre ti estenda a tua face sobre a nossa vida, sobre a nossa família, sobre a nossa saúde, sobre os nossos bens, abrindo as portas de emprego, suprindo todas as nossas necessidades e que o Senhor nos dê a paz. Receba essa palavra em nome de Jesus, uma semana de bênção e de vitória para você. Amém? Não condicione a sua vida ou a sua felicidade àquilo que você conquistar ou deixar de conquistar aqui nessa terra. Porque tudo que nós conquistarmos aqui vai passar. Tudo que você tiver aqui, irmãos, um dia vai ficar para trás. Não deixe de lutar pelos seus sonhos, mas tenha sempre na sua mente que o maior tesouro Deus já preparou para você na eternidade. Amém? Nós vivemos hoje uma sociedade que às vezes exige de nós além daquilo que nós vamos conseguir conquistar nessa vida. E muitas vezes ouvimos as vozes de Penina ao nosso lado dizendo, tá vendo? Eu conquistei e você não conquistou. Eu tenho filhos e você não tem. Meu marido está na igreja, o seu não está. Meu filho se casou e é bem de vida, o seu não se casou até hoje. Ô irmãos, não condicione a sua felicidade, a sua realização a essas coisas, a essas conquistas. Continue buscando por elas, continue lutando, continue clamando a Deus para que Ele opere um milagre na sua vida, mas esteja preparado, igual a oração de Abacuque. E se a videira não der fruto? E se a colheita não der certo? Ainda assim eu glorificarei o teu nome, Senhor. Deixa eu abrir aqui em Abacuque, livro do profeta Abacuque, no capítulo 3. Abacuque, capítulo 3. A partir do versículo 17. Abacuque, capítulo 3, verso 17. Olha o que ele diz. Mesmo não florescendo a figueira, não havendo uvas nas videiras, mesmo falhando a safra de azeitonas, não havendo produção de alimento nas lavouras, nem ovelhas no curral, nem bois nos estábulos, ainda assim eu exultarei no Senhor e me alegrarei no Deus da minha salvação. E o verso 19 ele termina dizendo, o Senhor soberano é minha força. Ele faz os meus pés como os do servo. Ele me habilita a andar em lugares altos. Aleluia. Então, nós muitas vezes fomos preparados durante a nossa vida
durante a nossa existência a lidarmos somente com as conquistas, com o sucesso, mas não fomos preparados para lidar com o fracasso. Então, Deus colocou no meu coração aqui essa palavra para ministrar a você. Esteja preparado para tudo. O que você não pode é deixar de exaltar o nome do Senhor, de glorificar o nome do Senhor. Obrigado, Leonardo Ferreira, pela contribuição, pelo superchat. Que Deus te abençoe, meu irmão. Amém, irmãos? Quando os nossos sonhos não se realizam, ainda assim nós permaneceremos ao lado de Deus. Permaneceremos juntos do Senhor. Ah, pastor, então eu vou abandonar os meus sonhos, os meus projetos? Não, de jeito nenhum. Ana era uma mulher estéril. Ela alcançou um grande milagre de Deus, porque Deus tinha um projeto de trazer à existência a vida do profeta Samuel. Ana foi a mãe de Samuel. Então, ela orou por isso. E Deus encontrou nela uma virtude, graça, para ser a mãe do profeta. Por que Deus não deu Samuel para Penina? Ah, Penina já tem tantos filhos, vou dar mais um aí que vai ser Samuel. Não, porque Penina era uma mulher fértil, mas era uma mulher imatura espiritualmente. Ana era uma mulher estéril, mas era uma mulher temente a Deus, uma mulher madura espiritualmente. Então, Deus encontrou na necessidade de Ana, no anseio de Ana, a resposta que ele queria sobre quem deveria ser a mãe do profeta Samuel. Por isso ela alcançou o milagre de Deus. Nós não somos aqui deste mundo, não somos aqui dessa terra. Talvez eu estou falando para pessoas que lutam pelos seus casamentos há muitos anos e não veem uma resposta de Deus. Talvez eu estou falando para pessoas que lutam contra as enfermidades e não veem o agir de Deus. Talvez eu falo aqui para pessoas que travam batalhas diárias aí na sua casa ou na sua própria mente, na sua existência, que buscam por resposta de Deus, mas a única coisa que eles conseguem é o silêncio. E aí? Eu vou deixar de servir a Deus porque Ele não me respondeu? Eu vou deixar de amar a Deus porque Ele não atendeu ao meu pedido, ao meu anseio? Deus te abençoe, Gleidson, pela contribuição, que o Senhor multiplique na sua vida. Nós precisamos estar atentos, irmãos, aos pequenos detalhes da vida, onde Deus revela o seu amor a nós, o seu cuidado, sabe? Às vezes nós passamos a vida lutando por coisas grandiosas demais e não percebemos o agir de Deus nas pequenas coisas. Reflita nisso que eu estou falando, em nome de Jesus. Ana estava diante de uma impossibilidade. Ela ficou amargurada consigo mesmo, mas ela não abandonou ao Senhor. Tanto que, quando ela conseguiu o milagre, ela estava no templo, ela estava clamando a Deus, ela orava com tanta intensidade que o profeta Eli achou que ela estava embriagada. Mas ela falou, não, meu Senhor, eu não estou embriagada, eu sou uma mulher atribulada de espírito. Eu tenho buscado uma resposta de Deus. Mas, embora essa seja uma história assim, de superação, né, de um milagre conquistado, eu fiquei pensando isso. Até que ponto Ana se tornou uma mulher triste e amargurada por não conseguir uma resposta de Deus?
E muitas pessoas estão assim. Nesse tempo em que nós temos perdido tantas coisas, a pessoa perdeu o emprego. Pastor, eu estava há mais de 20 anos nessa empresa, eu perdi meu emprego. Com a pandemia meu casamento acabou. A pandemia fez eu perder uma pessoa muito querida. E aí nós nos revoltamos contra Deus, mas não deve ser assim. Nós precisamos nos render à vontade do Senhor e saber que a vontade dele é boa, é perfeita e é agradável. Você já aguardou muito por uma coisa que você estava desejando e assim, e que não aconteceu? E que não foi do jeito que você queria? Isso pode gerar uma ferida no seu coração. Você percebe onde eu quero chegar, irmãos? Muitas vezes nós movemos a nossa vida em função da opinião das pessoas. Nossa, mas você não está namorando até hoje. Por quê? É obrigação namorar quando chega uma certa idade? Nossa, mas você não se casou até hoje. E aí, com muita pressão da família, dos amigos, tal, você se casa. E aí as pessoas olham, né? Depois de 1 ano de casado, falam assim, nossa, mas vocês não vão ter filhos, não? E aí, muitas vezes, por causa da pressão das pessoas, os casais acabam tendo filhos no momento em que ainda não era para ter. Talvez ela estava estudando, ele estava estudando, ainda estavam se estabilizando profissionalmente. Mas como há uma pressão muito grande, até mesmo dos pais, né? Puxa vida, meu sonho era ser avô, meu sonho era ser avó. E aí, naquela pressão, o casal acaba tendo um filho. E a pressão continua. A pressão continua, porque as pessoas olham para eles e dizem assim, poxa, mas vocês vão ter um filho só? Olha só, irmãos. Nós condicionamos a nossa felicidade, o nosso estado de contentamento com aquilo que nós vamos conquistando aqui nessa terra, nessa vida, nesse mundo, e não pode ser assim. Talvez você tenha sido ferido aí ao longo da sua existência, porque você não seguiu um padrão que a sociedade achava que você deveria seguir. Mas se você tem a convicção de que está no centro da vontade de Deus, feche os olhos e tape os ouvidos para aquilo que as pessoas dizem, para aquilo que a sociedade diz, e permaneça firme naquilo que Deus chamou você. Amém? Se não tiver nada de errado com você, olha, esqueça a opinião das pessoas. Na sua oração, fala com Deus, Senhor, eu estou aqui nessa condição, desse jeito, é isso que o Senhor quer de mim? Se tem algo a mais, que o Senhor me proporcione, que o Senhor me dê, no tempo do Senhor. Mas tira de mim essa ansiedade, essa tristeza, essa ferida que foi provocada por causa de comentários maliciosos, preconceituosos em relação à minha pessoa. Se você lê em Lucas 24, o verso 49, foi lá em Jerusalém que Jesus deu a seguinte mensagem para os discípulos: eu lhes envio a promessa de meu Pai. Jesus estava falando do Espírito Santo. Olha, eu envio a vocês o Espírito Santo. Lucas 24, verso 49. Mas fiquem na cidade, a cidade era Jerusalém, fiquem na cidade, até serem revestidos do poder do alto. Jesus estava dizendo assim, olha, aqui em Jerusalém, aqui no lugar de adoração, é que vocês serão revestidos com o Espírito Santo. Naquele momento ali, isso tinha a ver com um local geográfico, mas hoje isso fala para nós de estarmos na presença de Deus. O que Deus quer ministrar ao meu coração e ao seu coração é o seguinte, olha, não importa quais sejam as circunstâncias que você esteja passando, permaneça firme comigo, permaneça firme na minha presença, porque eu vou te dar o Espírito Santo e você vai conseguir vencer tudo aquilo que tem te incomodado,
os seus desafios, os seus problemas, você terá força para continuar rompendo. É isso que Deus está falando. Mas muitas vezes nós preferimos os atalhos, os caminhos errados, os caminhos que não edificam. Saímos do caminho que Deus estabeleceu para nós e passamos a traçar a nossa própria rota. É isso que os discípulos estavam fazendo aqui. Por isso que eles ficaram tristes, decepcionados e frustrados. Jerusalém significa lugar de paz. Jerusalém significa lugar de paz. E Emaús, fonte de águas quentes. Então, eles estavam trocando Jesus, que é a fonte de água viva, por uma outra fonte. Talvez você esteja fazendo isso. Talvez você esteja buscando refúgio, alento para as suas decepções, as suas frustrações, em qualquer outra coisa. Mas o que Deus manda dizer para você é que permaneça firme nele. Haverá um momento de refrigério, haverá o tempo em que Deus vai agir segundo a sua necessidade, né? E segundo a vontade do Pai. Eles estavam saindo do lugar de paz. Quando você abandona os caminhos de Deus, você perde a paz. Você pode conquistar muitas coisas, mas você perde a paz. Quantas pessoas hoje em dia, irmãos, têm tudo, mas não têm paz? Conquistaram muitas coisas materiais, mas deitam à noite e não conseguem ter paz. Aí tem que tomar 1, 2, 3 remédios para dormir, porque não conseguem ter paz. Então essa é a primeira coisa que Deus manda dizer aqui para você. Não abandone o lugar onde você deveria estar. Aguarde o cumprimento da promessa. Fiquem aqui até que do alto vocês serão revestidos de poder. Não queira trilhar outro caminho, simplesmente porque você deixou de crer, porque você se decepcionou. Permaneça firme no caminho que Deus colocou você. Amém? A segunda coisa aqui, a segunda lição que eu aprendo no caminho de Emaús é que aqueles homens não conheciam Jesus. Engraçado, né? Porque eles andaram com Jesus aproximadamente 3 anos e meio, eles estiveram junto com Jesus, recebendo lições, ministrações do próprio Cristo, viram Jesus operar um monte de milagres, fazer um monte de coisas, viram Jesus pregar sermões maravilhosos, mas quando Jesus se aproxima deles, eles não o reconhecem. O que aconteceu ali? Sabe o que acontece, irmãos? Muitas vezes nós estamos envolvidos com a religião, mas não estamos envolvidos com Jesus. Estamos envolvidos com as atividades eclesiásticas, né? Com a programação da nossa igreja, da nossa instituição, mas não nos envolvemos com Jesus. Eu conheço pessoas que eram na igreja, eram líderes e ativos, e tudo que acontecia, a pessoa estava à frente, né? Não media esforços para fazer com que a programação acontecesse, mas no momento de dificuldade, no momento de decepção, ele abandonou tudo, inclusive Jesus, inclusive Cristo. É porque ele não conhecia Jesus verdadeiramente. Às vezes a gente quer mascarar a nossa falta de espiritualidade com o ativismo. Porque nossa, aquela pessoa é uma bênção, né? Por quê? Não, porque está envolvido com tantas coisas na igreja. Amém. Tem pessoas que são bênçãos, sim, e se envolvem com muitas coisas, mas tem pessoas que querem se esconder atrás do mover. Sabe? Você entende o que eu estou falando? A pessoa sempre tem que ter um movimento, um congresso, um negócio para que ela se esconda ali atrás daquilo. Tem um pastor lá do seminário que dizia que
Tem igrejas que vivem de evento. Evento para lá, evento para cá, né? Nos dois sentidos da palavra. Evento e evento. Não tem uma coisa sólida. Não tem a intimidade de buscar a Deus lá no quarto secreto, lá no momento da oração. Aqueles homens, engraçado, eles viam Jesus como profeta, né? Mas não o viam como Messias, como Senhor, como Salvador. Na mente deles, Jesus fracassou. A verdade é essa. Eles estavam tristes e decepcionados porque achavam que Jesus fracassou. Morreu numa cruz. Cadê o libertador? Porque Jerusalém era oprimida pelos romanos. Então eles viam, aqueles homens, eles viam Jesus de uma forma errada. Eles viam Jesus como alguém que, sei lá, queria fundar um partido político e dar armas para o povo e vamos fazer a revolução. E não era isso, que Jesus não estava falando disso quando ele falou: conhecereis a verdade vos libertará. Não era esse tipo de libertação que ele estava se referindo. E aqueles homens, por causa da frustração, da decepção, não reconheceram Jesus. Não, o Jesus que eu achei que ia vingar foi morto numa cruz, acabou para nós. Esse era o sentimento deles. Você já acreditou muito numa coisa, apostou muito em alguma coisa, e aí quando você viu o negócio não deu certo, aí você ficou assim, decepcionado? Em qualquer aspecto, sabe? Em relacionamento. Pessoas, eu estou vendo um monte de gente decepcionada com igrejas. A pessoa deu a vida pela igreja. Organizava a sua agenda em função da igreja. Fez um curso na faculdade por causa da igreja. Escolheu a casa para morar porque era mais próximo da igreja. Aí depois descobriu que a igreja não era nada daquilo. Quando viu os bastidores da igreja, aquilo que a gente não vê no primeiro momento, se decepcionou, se frustrou e agora está aí, andando errante pelo caminho de Emaús. E Jesus do lado querendo falar com ela e ela não o reconhece mais. Amém, irmãos? É engraçado, né? Como a palavra de Deus, ela é viva e ela nos conduz assim a um entendimento. Eu louvo a Deus por essa palavra, porque eu sei que eu estou falando para muitas pessoas que nesse momento de pandemia, de crise, estão pensando assim: puxa vida, o Jesus que eu achei que ia me proteger, não me protegeu, eu estou desempregado. O Jesus que eu achei que ia blindar a minha casa, não blindou, meu filho desviou, meu marido foi embora. Minha mãe morreu de Covid, o meu parente está entubado. Então, nós temos que reconhecer Jesus da maneira correta. Temos que reconhecer Ele da maneira correta. É engraçado que a Bíblia fala que Jó era um homem abençoado, né? Íntegro, reto, temente a Deus. Eu já falei isso aqui outras vezes, já mencionei isso aqui outras vezes. Mas só depois que ele passou por uma experiência de sofrimento, foi que ele disse, né, lá em Jó 42, Senhor, eu te conhecia só de ouvir falar. Na verdade, aquele Jó lá do capítulo 1 não conhecia o Senhor de verdade, não. Conhecia o Senhor só de ouvir falar. Mas agora os meus olhos te veem. Então, aqueles homens não conheciam Jesus. A incredulidade impediu que eles reconhecessem Jesus. Eles não viam Jesus como um Salvador, como Messias, como Filho de Deus. Eles viam Jesus como um profeta. Como muita gente vê hoje. Foi mais um profeta, foi um cara bacana que apareceu aí lá em Israel. Não, Jesus é o Filho de Deus. Jesus é o próprio Deus. No princípio era o Verbo estava com Deus e o Verbo era Deus. Jesus era Deus. E Ele caminhou aqui entre nós.
Então nós precisamos conhecê-lo da melhor maneira.